Fala galera, só iniciando o vídeo aqui pedindo para vocês já irem deixando o like para me apoiar nesse retorno, porque isso vai ajudar muito o canal, cara. E por favor, se inscrevam, deixem um comentário, vai ajudar bastante ao vídeo se espalhar. E isso vai ajudar bastante com o meu retorno do canal. E eu só vim mostrar algumas novidades para vocês, tipo, olhem o meu Instagram, meu Instagram tá bem diferente. Eu iniciei um trabalho de construir mais focado e mais profissional, bem mais profissional na realidade, em grupo e bem bonito de se ver. E se vocês tiverem interesse na consultoria, vem falar comigo ou com o pessoal e vai dar tudo certo. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do meu escritório. Aqui na realidade é um depósito do centro religioso dos meus pais. E aqui tem, por exemplo, o meu computadorzinho que eu trouxe para cá. Ou seja, acabou a punheta, acabou o joguinho com os amigos, acabou assistir série, acabou conversar no Discord com os moleques, acabou toda a diversão e todas as coisas que eu tinha prazer na minha vida em relação ao meu computador. Ou seja, agora a única coisa que eu vou poder fazer no meu quarto é dormir e pimbar, basicamente. É, Aqui tá a minha mesinha com as minhas coisas, aqui tá o meu tripé, um tripé bem feio, inclusive, mas é o que tem, né, pra gente. Ali tá a minha mesinha, onde eu faço minhas anotações. Ali tá meu Cambridge, onde eu anoto, por exemplo, olha aqui, anoto as minhas cargas. Eu, inclusive, recomendo bastante que vocês comprem um Cambridge se vocês quiserem anotar a progressão de cargas de vocês, porque é um bagulho que é totalmente separado e totalmente organizado em relação aos dias do mês. E com isso você vai ter um controle muito melhor da progressão da carga de vocês. E é bem baratinho, cara. Então, é basicamente um caderno com as paradas já anotadas. É uma agenda. E aqui está o ventilador e ali está um alçapão que ajuda a entrar ar aqui dentro. Aqui é um teto de isopor e aqui é a nossa biblioteca. Aqui está os livros que tem mais a ver comigo, o poder medicinal dos alimentos e várias coisas desse tipo. E é basicamente isso aí. Aqui virou o meu escritóriozinho e eu vou trabalhar aqui. Vou responder todos os meninos ali. Vou responder e vou fazer os meus trabalhos ali. É basicamente isso aí. E muito obrigado pela atenção e segue com o vídeo. Fala galera. Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que na realidade não é mais um vídeo. É o retorno do canal, né, basicamente. De retorno e falando sobre um pouco do que aconteceu até agora, desde o último vídeo que eu gravei em 2020 ou foi 2021. Eu não tenho certeza, me desculpem. Hoje eu vou falar sobre bastante coisa pessoal, sobre bastante coisas que aconteceram na minha vida em si, porque eu sei que a maioria da galera desse canal não gosta só de saber sobre musculação, hormônios, sobre dieta, sobre coisas mais específicas. Eu também gosto de saber sobre o que acontece comigo, porque a maioria das pessoas que realmente acompanham o meu canal fala sobre coisas que aconteceram em 2017, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Se a pessoa sabe de coisas tão pessoais e coisas tão antigas, ela realmente se importa comigo, cara. E embora eu possa não te conhecer, você me conhece, então meio que a gente se conhece e somos basicamente amigos. Então eu estou gravando esse vídeo mais para os meus amigos aqui do canal do que para as pessoas que eu sei que vão comentar coisas como, sei lá, eu vou falar um monte de coisa interessante, um monte de coisa relevante, mas no final os únicos comentários que vão aparecer são falando sobre minha aparência ou sobre coisas ridículas e irrelevantes. Enfim, eu não estou gravando esse vídeo para essas pessoas e eu escolhi que a partir de agora eu vou ignorar essas pessoas. E talvez vou até deletar os comentários, porque eu não quero ficar olhando para essas merdas, porque foi exatamente por causa dessas coisas que eu resolvi parar com os vídeos. E também porque o YouTube meio que me boicotou, né? De alguma forma. Eu não acredito muito nessa história de o YouTube boicotar os seus produtores de conteúdo, mas eu não tenho outra explicação. E, enfim, talvez o conteúdo tenha ficado desinteressante para meus inscritos ao longo do tempo, mas se for esse o problema, eu vou tentar resolver
ao longo dessa nova jornada aqui no YouTube. Mas se não for, aí o jeito vai ser criar um outro canal. De qualquer forma, eu sei que esse vídeo vai ter poucas visualizações, que eu vou ter um alcance muito pequeno, mas a intenção é que realmente seja um retorno, seja como se eu estivesse criando um canal novo, só que continuando a partir desse. Eu sei que vai ficar uma merda, vai ficar bem chato ter 13 mil inscritos e, sei lá, 200 visualizações no vídeo, mas não tem problema. O que aconteceu desde a metade de 2021 para cá, mais ou menos? Porque foi a época mais relevante das coisas. Antes disso, minha vida estava completamente parada e eu só ficava treinando, comendo, assistindo anime, desenhando e coisas do tipo. E na metade de 2021 para frente, eu me envolvi em um relacionamento e a partir desse relacionamento aconteceram coisas bastante interessantes. Era uma menina marombeira, era uma menina bem legal, mas com o tempo vários dos meus defeitos foram botados em destaque. Desculpa. E acabou que eu comecei a reconhecer coisas em mim que eram realmente prejudiciais para mim e para pessoas que eu me relacionava. Como, por exemplo, eu era bastante imaturo emocionalmente e não tinha capacidade para lidar com relacionamentos de uma maneira saudável. Principalmente porque eu era extremamente carente, talvez com uma baixa autoestima, e exatamente por essa baixa autoestima que eu tentava compensar tendo alguém que gostasse de mim e me doando para uma pessoa. Acho que esse desespero emocional que eu tinha foi exatamente o que me fez perder tantos relacionamentos valiosos. E somente nos momentos em que eu estava com a autoestima baixa, que eu estava com uma confiança prejudicada, foram os momentos que eu tive atitudes desse tipo e que eu tive um certo desespero emocional. Eu acredito que a maioria dos homens são realmente dessa forma. Quando ele não está se sentindo à vontade consigo mesmo, quando ele não está investindo em um projeto, porque geralmente projetos e trabalhos e coisas do tipo aumentam bastante a confiança e a autoestima de um homem, são dos tipos de validações do ser humano, do homem, que basicamente o homem tem algumas validações, como a validação própria, a validação de emprego, a validação feminina e a validação da família, por exemplo, de amigos. Então, uma dessas pilastras de validação fazia compensar a minha falta de autovalidação, que eu me sentia mal comigo mesmo. Especialmente porque eu estava com um BF bem alto, eu estava me sentindo muito mal. Enfim, tanto no meu físico, quanto no meu rosto, quanto nas minhas coisas, eu não me sentia bem, sei lá, com o meu próprio quarto, com as minhas roupas, com as coisas que eu fazia. Eu me sentia esteticamente muito ruim. E esse provavelmente era um dos problemas que mais afetavam minha forma de relacionar com as mulheres. E graças a isso, graças a essa descoberta dessa minha falha, desse meu desespero emocional, eu consegui consertar bastante. E na realidade a solução foi muito simples. Eu simplesmente comecei a investir em mim mesmo no sentido estético, no sentido de estilo, no sentido de tentar ser uma pessoa mais palatável para outras pessoas. Palatável no sentido visual, no sentido moral, no sentido verbal, no sentido social, enfim. Ser uma pessoa mais agradável com as palavras, ser uma pessoa mais agradável com a minha higiene, ser uma pessoa mais agradável com as minhas roupas, na forma que eu me visto, com o estado do meu corpo, não ficar com um BF tão alto, não ficar muito feio, muito grotesco. Basicamente foi essa forma de resolver essa minha falha de confiança, de autoestima. E, cara, sinceramente, foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque essa confiança que eu tive desde que eu comecei a me cuidar extrapolou para basicamente tudo. Eu me sinto mais confiante no meu trabalho, eu me sinto mais confiante na academia, eu me sinto mais confiante em relação aos meus pais, à minha família, eu me sinto mais confiante para ensinar coisas para as pessoas, para conversar, para socializar, para me aproximar, para qualquer coisa. Enfim,
foi algo extremamente benéfico e eu acredito que vocês deveriam também entrar nessa jornada de autocuidado, de autoaperfeiçoamento, de desenvolvimento pessoal, enfim. A galera acha que desenvolvimento pessoal é só você trabalhar e ficar rico e ganhar dinheiro e atrair pessoas interessantes para sua vida, mas para você atrair essas pessoas interessantes para sua vida e para você conseguir trabalhar no seu máximo, você precisa estar se sentindo bem consigo mesmo. E esse foi um dos maiores pontos de virada da minha vida. Desde então, as coisas vieram mudando bastante, principalmente em relação a relacionamentos interpessoais com seres do sexo feminino. Ou seja, eu passei mais ou menos 2 anos sem me relacionar com mulheres desde 2020. Passei 2020, não, passei 2019, 2020, 2021, mais ou menos, até metade de 2021 sem me relacionar com mulheres. Até outubro, mais ou menos. E quando eu comecei a me relacionar com mulheres novamente, fui com uma mulher extremamente bonita. Uma mulher com uma estética genética, com uma estética visual, que ela se cuidava muito, era bem vaidosa, era uma mulher realmente muito bonita. E graças a essa beleza que eu via nela, eu pensava, caraca, como é que uma mulher dessa está interessada num moleque feio que nem eu? E a partir disso que eu comecei a me ligar mais nessa questão. Porque realmente não fazia sentido, cara. Tipo, embora ela gostasse mais do que tinha dentro de mim, das coisas que eu falava, do que eu era, não entrava na minha cabeça que, por exemplo, eu conseguiria formar um casal e ser algo completamente satisfatório para ambos os lados. E basicamente foi isso que me fez querer começar a cuidar de mim mesmo. Eu olhava, tipo assim, eu do lado dela, é como se fosse o Shrek e a Fiona princesa, tá ligado? Então, eu achava que aquilo não combinava. Então, eu queria pelo menos ser um pouquinho mais apresentável, um pouquinho mais bonito, para pelo menos não parecer algo estranho. Não para a opinião alheia, mas para a minha própria opinião, porque aquilo era muito estranho, cara. Enfim, o relacionamento terminou exatamente por essa minha questão emocional. E logo depois eu fiz um cut muito cabuloso, fiquei bem definido, como vocês estão vendo. Foi um dos melhores cuts da minha vida. Eu comi muito, estava comendo cerca de 2.400 calorias, 2.300. Usei, eu vou usar palavras que façam com que o YouTube não cague no meu vídeo. Usei 1 ml de T testo e 1 ml de trenzinho por semana. Por semana. Não é que nem os caras fazem, que é dia sim, dia não, todo dia 1 ml de cara. Não, foi por semana. E eu comecei nessa época a usar produtos Pharmagrade. Eu estava usando Muscle Labs, Muscle Pharma, no caso, que é uma empresa de origem indiana, mas que eu acredito que vende no Paraguai. A fabricação é indiana, de sal indiano, que por sinal parece ser melhor do que o sal chinês. Pelo menos o sal chinês de última linha, né? Que é basicamente o que os underground usam. Foi um dos melhores cantos que eu fiz na minha vida. Eu terminei o cante muito bem, com bastante força, inclusive. Continuei agachando com 70 de cada lado, continuei com uma rosca dieta com 30 de cada lado, fazendo supino inclinado com 40 de cada lado, fazendo terra com 90 de cada lado, com números muito bons. E eu terminei com mais ou menos 81 quilos, 82 por aí. E com o tempo eu fui continuando a minha vida, investindo na minha consultoria, que inclusive se você quiser, o link do meu Instagram está na descrição. E com o tempo eu fui me relacionando com outra menina, que dessa vez foi um relacionamento bem mais sufocante. Foi sufocante para mim, porque eu estava com essa melhora no meu lado emocional, eu estava mais distante emocionalmente das coisas, exatamente porque eu estava vendo as coisas de uma forma mais racional, porque eu passei boa parte da minha vida, da minha adolescência, vendo as coisas de uma maneira muito emocional. E foi graças a isso que eu consegui avaliar e consegui raciocinar bem durante esse relacionamento. Porque foi um relacionamento de mais ou menos 6 meses, foi extremamente sufocante, foi extremamente exigente, foi extremamente cansativo. E foi um momento que eu não conseguia
focar nas minhas coisas. Eu terminei o meu cutting, eu estava com a janela extremamente aberta para crescer, para ficar com um físico ainda melhor, para conseguir realmente alcançar novos patamares, novas cargas, novos horizontes no sentido físico, melhorar minha densidade, melhorar volume muscular, mas que não foi possível exatamente por causa da atenção que eu precisava dar para essa pessoa. A energia que eu investia nessa garota, a energia física, a energia espiritual, a energia emocional, tudo isso não me permitiu conseguir investir o tempo necessário que eu deveria ter tido na musculação. Na musculação, na consultoria, nos meus estudos, em praticamente tudo. Porque a menina passava o quê? Sexta, sábado, domingo, às vezes segunda, às vezes terça, e só ia embora e depois voltava na sexta ou na quinta ou no sábado seguinte. E ficava esse ciclo infinito. E cara, se você quer agachar com 200 de cada lado, se você quer ter pernas fortes, você não vai dar 10 pimbadas em um final de semana. Isso é óbvio. E, na realidade não é óbvio, porque pessoas inexperientes raramente vão ter essa percepção. Mas, cara, quando você faz sexo demais, as suas pernas ficam muito fracas. Isso eu não sei se aconteceu comigo, eu não sei se isso é algo que acontece com todo mundo, eu não sei se é porque minha genética para perna é fraca, eu não sei se é porque, não sei o que aconteceu. Mas eu ficava com câimbras muito fortes no glúteo, ficava com câimbras muito fortes no posterior de coxa, no quadríceps, na panturrilha, na lombar. E foi muito difícil essa época, porque eu não estava usando nada, eu estava só usando testosterona, basicamente. E meus glúteos começaram a retroceder bastante, minhas pernas, meu posterior de coxa. E, cara, parece que é uma maldição que eu tenho. Qualquer coisa que acontece na minha vida de diferente, parece que suga as minhas pernas. Eu não consigo entender. Minha perna é um efeito sanfona da musculação, tipo, da musculatura, quer dizer. Ela cresce e encolhe, cresce, encolhe, cresce, encolhe, e nunca sai do lugar. E é isso que me deixa maluco, cara, porque eu tô desde 2019 com isso acontecendo. Minha perna afinou em 2019, depois cresceu em 2020. Aí afinou em 2020 e cresceu em 2019. Cresceu em 2021. E afinou em 2021 e cresceu um pouquinho em 2022 e depois afinou de novo, que é o que tá acontecendo agora. E, cara, não era só o sexo, era porque a cobrança era extremamente alta, especialmente de atenção. Eu não conseguia estudar enquanto ela estava aqui, não conseguia trabalhar, não conseguia treinar, não conseguia fazer absolutamente nada. Chegava o dia que ela ia embora, eu estava completamente desgastado, completamente acabado em todos os sentidos. E como é que você vai treinar forte? Como é que você vai fazer um levantamento de terra com 200 quilos se você não consegue nem levantar da cama direito? Entende? Eu ficava realmente arrasado todas as vezes que ela vinha para minha casa e eu não consigo saber exatamente o porquê. Talvez só o lado espiritual consiga explicar o que acontecia. Esse relacionamento acabou, ainda bem, ainda bem para mim, para ela eu não sei, mas acabou. E quando você precisa exercer uma função profissional, uma função social muito difícil, ou esportivo também, você precisa ter uma pessoa, cara, do seu lado que te apoie, que te entenda nesse sentido. Uma pessoa que sabe que você é fisiculturista, que sabe que você precisa estudar, que sabe que você precisa treinar muito forte, não vai fazer o que essa garota fazia comigo. Não vai capturar a sua atenção, todas as suas energias e esforços somente para ela. Porque se ela quer que você cresça, cara, ela vai dar o espaço para você crescer. Ela vai te apoiar, pelo menos te ajudar. Eu acredito que esse é um mínimo, né? Tipo, você tem uma namorada, ela vem pra sua vida pra somar, pra fazer as coisas ficarem mais fáceis, não pra ficar mais difícil, isso é óbvio. Então, eu espero que vocês aprendam de alguma forma com essas duas experiências que eu tive. Enfim, não sejam otários, não sejam pessoas complacentes que nem eu fui, que só deixou as coisas acontecerem para ver no que ia dar. Quando você vê que o bagulho não tá indo pra frente, que não dá pra, sei lá, iniciar um namoro, cortem isso pela raiz, entendeu? Porque isso só vai machucar você e vai machucar a pessoa que está com você. Se você vê que a pessoa não apoia os seus projetos, não apoia o seu estilo de vida,
Não adianta absolutamente nada você estar com ela. Não adianta nem ter amigos assim. Imagina uma namorada. Imagina uma pessoa que vai dividir o corpo com você, que vai dividir o tempo com você, que vai dividir a vida com você, que vai dividir a família com você. Então, para você ter uma namorada, você precisa ter alguém que é, faça você ser melhor do que você já é. Foi isso que eu aprendi basicamente com essa experiência nesse relacionamento. Depois disso, eu iniciei uma saga de estudos. Eu fiquei 7 meses estudando para o Enem. Foi um tempo bem difícil. Eu estudava mais ou menos 12 horas por dia e foi, acho que, a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Eu estudei de uma maneira muito perfeita. Eu usei, inclusive, substâncias para me ajudar nesse processo. Eu utilizei estimuladores de acetilcolina, que é basicamente o neurotransmissor de memória recente, de memória a longo prazo, de captação de informações, de memorização e de retenção de informações, exatamente. E foi muito bom. Eu usei Noopept, usei Nootropil, usei Macuca Monieri, usei Ginkgo biloba, usei Stavigile, e foi basicamente todos esses que eu usei para melhorar meu rendimento nos estudos. E, cara, foi muito bom mesmo. E eu estava estudando para o Enem em busca de entrar na faculdade de medicina. Eu não me importo mais em falar que eu estou buscando esse curso, porque, cara, se demorar 1 ano, se demorar 5 anos, se demorar 10 anos, não vai fazer diferença para mim. Porque eu vou entrar no curso, cara, eu vou demorar 12 anos lá dentro até ser o que eu quero ser. Eu quero ser um médico endocrinologista do esporte. Eu quero fazer neurologia, eu quero fazer toda essa parte que mexe com hormônios e com neurotransmissores. É a parte que eu mais gosto. E vai demorar bastante até eu ter algum retorno nesse curso, porque é um curso a longo prazo e é um curso que exige bastante dinheiro enquanto você está dentro dele. E a única forma de eu fazer dinheiro enquanto eu estou dentro do curso é trabalhando com o YouTube, é trabalhando com as consultorias, é trabalhando com o Instagram, é trabalhando com todas essas coisas. E sei lá, vender produtos digitais, prestar serviços de consultoria, é, usar meu tempo aqui no YouTube. Todas essas coisas vão me dar um retorno sem eu precisar ter um emprego formal, que é exatamente o que eu não quero fazer, porque enquanto eu estiver na faculdade de medicina, eu vou estudar das 6 até as 6 horas, das 6 da manhã até as 6 da noite. Então, seria bem complicado. E é exatamente isso que eu estou fazendo no momento. Eu estou focando no meu crescimento financeiro, no meu crescimento pessoal, para conseguir ter uma base boa para quando eu entrar na faculdade de medicina. Eu, sinceramente, acho que eu não passei nota de corte. Eu acho que eu não vou nem conseguir entrar se eu fosse suplente, que são as vagas remanescentes, as vagas residuais, porque, sinceramente, eu fui muito mal na prova e não foi por uma questão de falta de estudo, foi por uma questão emocional. Porque quando eu fazia os simulados, eu pegava, eu imprimia as provas, eu imprimi todas as provas de todos os anos, eu fiz todas as provas. E eu pegava as provas, imprimia elas, vinha pro quintal da minha casa, quente pra caralho, e colocava um cronômetro contando o tempo que eu estava fazendo a prova. E nisso eu tirava cerca de 160 acertos de 180, 155, 145, 150, 165 já tirei também na prova de 2016. E foram provas que me fizeram ter uma confiança muito grande de que eu ia passar. Mas, infelizmente, eu criei um comportamento muito degenerativo e muito prejudicial para todos os âmbitos da minha vida, que inclusive eu não conseguia largar até hoje. Eu já terminei o Enem, eu já terminei essa saga, já faz 3 meses que eu não penso em Enem, que eu não estudo, que eu não faço nada. E, cara, eu não consigo deixar de estar ansioso. Eu criei essa ansiedade e eu não consigo mais deixar de ter. Eu não sou uma pessoa enérgica. Eu via pessoas ansiosas e eu ficava com inveja, porque eu nunca tive ansiedade, eu nunca tive uma vitalidade alta, eu nunca tive uma energia muito grande, que nem aquelas pessoas que tinham ansiedade tinham. As pessoas que eu via com ansiedade conseguiam trabalhar o dia inteiro,
conseguiam dormir pouco e acordar bem, conseguiam fazer 300 coisas ao mesmo tempo, conseguiam ter energia e ter vitalidade para fazer o que quisesse. E eu não conseguia. E eu ficava com bastante inveja nesse sentido. E às vezes ela falava, caramba, eu estou muito ansioso, não consigo dormir, não consigo relaxar, não consigo fazer nada. E eu tenho que fazer alguma coisa. Eu pensava, caraca, deve ser muito bom fazer isso, porque eu tenho uma lista infinita de coisas para fazer, mas que eu não consigo fazer porque eu não tenho energia, não tenho substrato mental para investir nessas atividades. Eu queria ser assim. Só que acabou que eu contraí a ansiedade e continuei do mesmo jeito, mas com ansiedade. Ou seja, eu sofro previamente, mas eu não tenho os benefícios que pessoas aceleradas, pessoas enérgicas têm, entendeu? Então, eu basicamente me fudi em dobro, porque eu continuo uma pessoa cansada, uma pessoa que tem uma fadiga constante, que tem pouca energia, pouca vitalidade, mas continuo ansioso. Isso é muito ruim, muito negativo para todos os sentidos da vida. E foi graças a esse tempo estudando, foi mais ou menos 6 meses estudando 12 horas por dia que eu desenvolvi isso. E foi uma pressão emocional, uma pressão familiar, uma pressão de amigos, uma pressão minha mesma, que eu coloquei que foi extremamente avassaladora em cima de mim. Essa pressão, junto do fato de que minha vida estava extremamente desagradável e só fazia sentido minha vida melhorar depois que eu passasse em medicina. Esse era o meu pensamento. Infelizmente, eu resolvi me sacrificar por inteiro para conseguir dar o meu melhor. Mas acabou que eu me sacrifiquei tanto que eu não tinha condições físicas e emocionais de fazer essa prova. Acabou que eu coloquei um peso tão grande nessa prova que eu não consegui me controlar em questão da ansiedade. Eu tive várias crises de pânico ao longo desse ano, de 2022. Eu tive crise de ansiedade também. E eu tive uma crise de ansiedade no meio das duas provas, cara. No primeiro dia e no segundo dia. Isso foi terrível, eu não consegui focar. Eu tive raciocínios e pensamentos extremamente perturbados e distorcidos que quando eu cheguei em casa e olhei como eu resolvi a prova, eu pensei, caralho, como é que eu pensei em uma coisa tão idiota de algo tão óbvio? As informações estavam na minha frente, mas eu não conseguia enxergar elas, não conseguia raciocinar o suficiente para entender o que elas estavam dizendo, exatamente porque eu estava tão ansioso, eu estava com uma mente tão desgastada, eu tinha estudado tanto antes da prova, não consegui dormir direito, eu não relaxei, eu não fiz nada do que eu deveria ter feito nos dias anteriores à prova. Isso acabou me fudendo de uma maneira avassaladora. Sabe, parecia literalmente que eu estava bêbado, que eu estava, sei lá, embaconhado com todas as drogas possíveis, parece que eu virei esquizofrênico durante a prova. E o raciocínio ficou completamente desgraçado por causa disso. E eu acredito que foi por isso que eu tirei uma nota tão ruim é, durante essa prova. Na realidade, não acredito que foi por causa disso. Foi por causa disso, obviamente. Porque quando eu cheguei em casa, eu refiz a prova e estava extremamente simples. As pessoas falaram que foi uma prova muito difícil, mas na realidade, quase todo mundo poderia ter tido acesso àquelas informações. E quase todo mundo poderia ter resolvido as questões mais difíceis da prova de maneira dedutiva. E eu conseguiria ter feito essa prova melhor se eu tivesse, por exemplo, no conforto da minha casa. Mas, infelizmente, eu não tive capacidade física e emocional para lidar com essa prova. E a próxima vez que eu for fazer essa prova, eu não vou cometer o mesmo erro. Todas as informações sobre a prova, todos os ensinamentos, todas as matérias ainda estão na minha mente. Então, esse ano eu vou me cobrar muito menos e quero construir uma vida agradável, confortável, enquanto eu ainda tenho tempo, enquanto eu ainda tenho a capacidade a capacidade temporal de construir uma vida legal. Porque construindo essa vida legal, eu vou conseguir ver a prova como somente um segundo caminho e não um único caminho. Eu tenho que passar ou não passar. Se nas duas situações minha vida for legal, minha vida for agradável, eu não preciso me colocar uma pressão tão grande, não preciso me cobrar tanto. Não sei se deu para entender. Se eu conseguir ganhar bem sem passar dessa prova, ganhar bem, ter uma vida confortável, ter uma namorada e ter situações agradáveis na minha vida, situações que consolam a minha mente de alguma forma, eu vou conseguir
ter mais calma e ter mais frieza na hora de realizar essa prova, que nem foi quando eu fiz minha prova de 2019. Porque, cara, eu já trabalhava com consultoria naquela época. Eu pensava, eu vou entrar em educação física, beleza, mas eu vou continuar fazendo o que eu já faço. Então, se eu passar ou não, tanto faz, tá ligado? E é exatamente esse tanto faz que me fez acertar tantas questões, sem nunca ter estudado para a prova. Eu não estudei para a prova e acertei cerca de 117 questões, enquanto eu estudei esse ano inteiro para essa prova e acertei mais ou menos 120 a 130 questões. Foi uma nota bem ruim, mas, sei lá, foi ruim para mim, na realidade, porque para a maioria das pessoas pode ter sido uma nota boa. Dá para passar em praticamente qualquer outro curso aqui na minha cidade, mas não dá para medicina. E eu quero exatamente manter esse pensamento, quero manter esse raciocínio de não é um tanto faz, mas eu vou dar um melhor aqui, seja o que Deus quiser, tá ligado? E graças a esse tempo que eu passei estudando tanto, meu físico se deteriorou muito, muito mesmo. Meu físico regrediu e hoje eu estou com cerca de 80 quilos, com um BF bem, bem ruim assim. E eu estou com a cintura um pouquinho grossa, pelo tanto de açúcar que eu comi durante esse tempo, pela falta de treino anaeróbico. É, Durante esse período de estudos, eu treinava acho que 1 ou 2 vezes por semana e o resto, às vezes, eu dava caminhadas e corridas no meio da rua, exatamente para não enlouquecer de tanta ansiedade. Por isso eu perdi bastante massa muscular. Mas a minha força continua muito boa ainda. Eu ainda consigo agachar com 70 de cada lado, ainda consigo fazer supino com 40 de cada lado no inclinado, consigo usar os halteres de 40 no inclinado, consigo fazer rosca direta com 30 de cada lado, consigo fazer terra com 220 quilos, que inclusive é mais do que no meu último cutting, consigo fazer remada com 60 de cada lado. Então, quando eu voltar a usar hormônios, quando eu voltar a minha vida de bodybuilder normal, eu já vou ter uma estrutura de treinamento muito boa. Principalmente porque eu passei esse 2022 inteiro usando nada de hormônios. Eu usava cerca de 1 ml de testosterona de farmácia por semana. E isso é uma reposição, cara, nível fisiológico, porque o homem produz em média 70 miligramas de testosterona por semana. E o peso molecular de 1 ml de testosterona são 100 miligramas de cipionato de testosterona. Mas se você tirar o éster de cipionato, fica em torno de 60 miligramas de testosterona ou 70 miligramas de testosterona pura. Porque, obviamente, o éster cipionato pesa, né? E ele está junto daquela mistura ali de testosterona. Então, no caso, se você for contar o número real de testosterona por miligrama de cipionato de testosterona, é mais ou menos uns 60% de testosterona pura. 60, 70% mais ou menos. O que mais tem testosterona geralmente é o propionato, porque a molécula de carbono, o éster, é bem pequena. Então isso dá mais espaço para mais testosterona. Tem cerca de 90 miligramas a cada 100 miligramas de propionato de testosterona. Enfim, eu basicamente estou natural. Beleza, que alguém pode falar que 70 miligramas de testosterona por semana exógena é diferente de 70 miligramas de testosterona endógena. É verdade, porque tem picos e vales. Mas se você for pegar os dois picos de testosterona que dá 70 miligramas por semana e transformar ele em uma linha reta, vai ficar assim. Não vai ficar assim. Vai ficar assim. Porque se os picos são assim, então se você distribuir ele igualmente por todo esse tempo, ele fica abaixo do que os picos alcançam, entendeu? Não fica superior a alguma coisa. Só vai ficar constante. Ou seja, eu tinha uma testosterona média baixa constante, tá ligado? Enfim, já tem um pacote no correio me esperando. Eu vou começar com o mesmo a usar os mesmos recursos ergogênicos que eu usei no meu último cutting que vocês viram. E eu posso prometer uma evolução física, cara. Eu não posso prometer que meu shape vai ficar melhor do que qualquer outro na minha vida. Mas eu posso prometer uma evolução física. E, cara, ultimamente eu estou trabalhando muito. E eu acredito que esse ano eu vou conseguir investir bastante em hormônios. Eu vou conseguir investir bastante em suplementos. Em melhorar minha alimentação. Em conseguir uma academia melhor. Em ter um meio de locomoção para ir para essa academia, por exemplo. No caso, um veículo.
que na realidade eu estou querendo fazer uma bicicleta motorizada. Somente para ir para academia, tá ligado? Porque eu já ando de bicicleta. E eu só queria uma bicicleta que não precisasse fazer eu me desgastar no sol quente todo santo dia, basicamente. Porque a única academia boa perto daqui tá a mais ou menos 6 quilômetros de distância daqui. E se eu ficar andando de bicicleta no sol quente todo dia, 6 quilômetros para ir e 6 quilômetros para voltar, é meio foda, né, cara? Então eu prefiro gastar um dinheirinho e investir em uma bicicletinha que tem um motorzinho que anda por mim. É basicamente isso aí. Esse ano, é, no caso esse ano não, agora a minha intenção é secar o meu físico, ter um condicionamento melhor, mesmo que eu fique pequeno. Eu vou tentar melhorar o meu treinamento durante essa fase, então a certeza de eu ganhar massa magra é alta. E o meu objetivo é exatamente estar denso, estar com o físico preparado para iniciar um booking, iniciar um período de ganho que seja realmente eficiente. Que eu não fique gordo, que eu não fique retido, que eu não fique estragado. Enfim, está tudo planejado e as coisas estão ficando mais favoráveis nesse sentido. E eu espero que dê tudo certo esse ano. E é basicamente isso aí. Esse foi o vídeo de retorno do canal. E, cara, nesse canal eu vou gravar sobre tudo. Não vou gravar só sobre musculação. Eu quero que esse canal seja um canal sobre a minha vida. Enfim, é basicamente isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Do vídeo. E deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí. Valeu.